A par desta declaração da primeira-dama, desta comoção que, como disse, de resto é legítima, há vozes que levantam a possibilidade de Ana Dias Lourenço, nos últimos tempos, estar mais ativa como uma estratégia política, para, quem sabe, pavimentar o seu caminho rumo à presidência. Também já ouvi falar isso. Acha que faz sentido? Para mim não me faz muito sentido. Há um elemento que, não sei, é a questão das Forças Armadas. É preciso alguém, né? Normalmente, para quem estiver na presidência de uma república, tem que ter, portanto, um elemento que seja consensual a nível das Forças Armadas, tem que ter carreira a nível das Forças Armadas. E, aliás, eu penso que um dos piores erros do presidente José Eduardo dos Santos foi não ter um filho que tivesse carreira militar, porque se ele tivesse, naturalmente, não iria muito fugir àquela tendência em África, daquelas sucessões que se tem, portanto, dos presidentes deixarem um filho que consiga, portanto, que vai fazer, portanto, um sucessor. Quem não tem carreira militar não vai chegar a presidente em Angola? Não acredito que consiga se impor, portanto, a nível das Forças Armadas. Depois ainda nós temos aquele problema, não é? É uma mulher, naturalmente as pessoas ainda não estão habituadas, não é, a respeitarem as mulheres como tal. Mas acha que, supostamente sendo um desejo do presidente João Lourenço, não será seguido pelos seus camaradas? Vai encontrar algumas resistências, não é? E acredito que mesmo o próprio João Lourenço já não é uma figura consensual a nível do próprio MPLA, não é? Há muitas vozes que já não o querem, mas nós temos aquele grave problema, são vozes que normalmente estão no silêncio, não têm aquela oportunidade de se abrirem, elas em privado manifestam seu descontentamento, mas quando no espaço público, aquilo quando os jornalistas dizem, tá, vamos, se numa conversa vamos gravar, não quero gravar, elas automaticamente fogem. Portanto, mas isso quer dizer que há raivas surdas de descontentamento a nível do próprio partido, e acredito que o próprio João Lourenço está consciente disso, não é? Ou as pessoas que lhe são próximas, né, eles também medem a temperatura política e naturalmente sabem que avançar com uma figura como Ana Dias Lourenço, portanto, não iria ser bem acolhida no seio, portanto, dos próprios camaradas. Muito bem, 17h48, vamos olhar para outro tema. Foi esta semana aprovada pelo MPLA, com votos contra da UNITA e abstenção do PRS, FNLA e PHA, a divisão político-administrativa do país, que passa agora a contar com 21 províncias. As justificações para a divisão do país continuam a não fazer sentido para muita gente. Está dentro desse escopo? De facto, enquanto são poucos, os argumentos apresentados são pouco convincentes, né? E há mesmo quem diga, se com 164 municípios foi a governação que tivemos, agora que os municípios praticamente duplicaram, agora são 325, se a memória não me atraiçoa, e que coloca-se aquele problema que tem a ver com a capacidade de gestão desses municípios, se é a capacidade financeira para poder gerir esses municípios, a questão das estruturas administrativas, na questão da colocação de serviços, não é? Porque nós temos Angola profunda, muitas das vezes só analisamos o problema aqui pela superfície, mas não se viaja, por exemplo, para Angola profunda, onde se consegue ver os níveis, portanto, de miséria são muito mais acentuados. Aquela tendência das pessoas, por exemplo, a uma propaganda que se vai cimentando de que o PIM tem estado a resolver os problemas das comunidades, mas isso não corresponde à verdade para mim, porque se o PIM estivesse de facto a resolver os problemas da comunidade, estaria, portanto, a impedir o êxodo das populações. O que nós estamos assistindo cada vez mais são jovens a abandonar as áreas rurais e partindo para as cidades, né? Vemos que, por exemplo, cada cupa-pata, agora é uma atividade que está muito em voga, é o exercício dessa atividade de cupa-pata. Mas cada cupa-pata que venha para a cidade procurar a vida, o meio rural pede um braço, né? E vamos lá ver, se o PIM fosse tão bom, as pessoas estariam, portanto, fixadas, não é?
no seu sítio onde elas estavam, mas a tendência é justamente em busca, portanto, há um movimento migratório bastante forte, né, em que nós vamos para determinadas aldeias quase que já não há jovens, porque os jovens já não acreditam, portanto, a agricultura deixou de ser, portanto, uma forma de eles poderem fazer a vida, porque não veem que não compensa, é muito mais fácil eles ganharem a vida noutras atividades a nível portanto, nas cidades, do que estarem no campo. Mas não acha que, tal como o governo faz referência, aproximar os serviços dos cidadãos também vai colmatar essas dificuldades? Eu não acho, porque se assim fosse, nós estamos já uma tendência de se passar essa ideia, mas não é isso que nós estamos a verificar na realidade. Na realidade não se trata disso. Depois é uma outra questão, né, que eu denotei, portanto, nessa questão da divisão administrativa, falou-se de auscultação. Dentro daquele princípio em que primeiro eles colocam a carroça à frente dos bois, primeiro avançaram com a ideia da divisão e só depois é que disseram que iriam auscultar as pessoas, mas quer dizer, é um leque de pessoas selecionadas, algumas das quais até com ligações a nível partidário. Estas pessoas, naturalmente, elas dizem que a divisão administrativa vai trazer benefícios, porque o cidadão precisa de alguém que resolva os seus problemas. Os problemas estão identificados. Hoje eu acho até ridículo quando se fala que vamos mais dividir, que é para melhor aproximar os serviços, tal como ouço também ridículo quando tanto a mídia pública, sobretudo, faz alusão ao facto de dizer não, agora aumentou-se a produção do petróleo, as receitas foram X, foram Y. O cidadão não está por aí, se o país vendeu mais petróleo, menos petróleo, o cidadão interessa que lhe sejam resolvidos os seus problemas básicos, sobretudo a juventude quer empregos. Agora não lhe importa se houve mais descobertas de jazidas de petróleo, se houve mais descobertas de diamantes ou coisa do género, porque eles também sabem que é uma distribuição assimétrica da riqueza, não é que isto, e até para muitos, não é, o petróleo é a causa da nossa desgraça, talvez até o país fôssemos mais felizes sem o petróleo, porque o petróleo, naturalmente, adensa outros apetites, não é? Aguça outros apetites. E naturalmente isto faz com que as pessoas não depositem confiança que as coisas tanto venham a melhorar. E é a questão que nós temos, tanto desta tal nova divisão de política administrativa, que não é algo de novo. Segundo se diz, 70% dos angolanos estão favoráveis. Mas eles tiveram alguma... Quem são estes os 70% dos angolanos? Naturalmente eles juntam, portanto, num pavilhão, algumas pessoas, passam a mensagem, depois perguntam se alguém tem dúvidas, não é? E se ninguém tem... Até eu ainda achei ridículo, por exemplo, e até foi o próprio secretário do Biro Político do MPLA para a Informação, ele, esta semana, em declarações no Parlamento, a dizer que o MPLA, a gabar-se que o MPLA é pioneiro na questão das autarquias e que a proposta apresentada pela UNITA é a posterior. Eu até fiz, inclusive, assim, em jeito de brincadeira, disse, mas quando se assinou o Acordo de Alvor em 1975, se o secretário já era nascido, porque naquela altura o Acordo de Alvor já previa a realização de eleições locais. Portanto, já havia as autarquias, não é? Portanto, não é algo de novo. E é cada vez mais a questão da divisão política administrativa do país e de Luanda, só constitui uma fuga para frente ou tirada de mais um coelho da cartola, justamente para fugir às autarquias, não é? Porque há um medo quase que generalizado a nível do próprio partido governante, que as autarquias podem levar, portanto, uma perda do poder. E para quem não está habituado, não é? Porque a democracia tem um princípio, não é? O princípio da democracia não se ganha tudo e não se perde tudo, não é? Ainda que um partido perca as suas eleições a nível portanto, geral, não é? Mas ele pode ganhar, por exemplo, um outro partido pode ganhar, portanto, a nível das autarquias, e há outro por aí, porque as autarquias por mim só, eu não tenho tantas autarquias na vertente partidária, não. As autarquias têm a força
quando devidamente bem realizadas, não é? Porque se forem daquele modelo, por exemplo, que nós temos o cabo-verdiano, que é o modelo ideal, agora se for aquele modelo também moçambicano, que não interessa, porque é um modelo que naturalmente é a continuação da partidarização, porque as autarquias têm a grande vantagem de devolver o povo a sua capacidade de decidir. Portanto, o povo, naturalmente, há autarcas, há vereadores que não se revêem nos partidos políticos, mas que demonstrem capacidade de gestão ou de defender os interesses do povo. Estes podem ser, portanto, eleitos e o povo tem aquela capacidade, se eles não tiverem a corresponder às expectativas, eles são pura e simplesmente afastados. Agora, o modelo que nós temos, por exemplo, de eleição dos deputados, não é? Isto leva com que os partidos, portanto, coloquem pessoas que nem sei que são submetidas, portanto, ao crivo popular, não é? Eles apresentam uma lista de indivíduos e que não sei o quê, mas que não têm, portanto, e as autarquias teriam esta vantagem, e porque eu muitas das vezes digo, se nós tivéssemos esta questão de alternâncias do poder, a governação seria melhor, porque um partido que saber que se não governar da melhor forma corre risco de perder as próximas eleições, eles teriam aquela preocupação de fazer uma boa gestão da coisa pública, melhorar a governação. Ainda nesta senda, o Ministro da Administração do Território garantiu que não será necessária uma revisão da Constituição. Entretanto, constitucionalistas contrariam esta garantia do Ministro, avisando que vai ser preciso sim mexer na Constituição, não só, como também na Lei Orgânica das Eleições, para conformarem-se à nova realidade. Isto é de alguma forma uma demonstração de que o Executivo não sabe o que está a fazer, ou não passa tudo de uma estratégia, uma agenda bem definida, bem montada? Ou falam a duas vozes, não é? Portanto, ou perderam o norte, já não sabe se um diz uma coisa, o outro não diz outra. Quer dizer, é uma autêntica contradição, né? Pois, mas o que eles todos normalmente acabam são consensuais, eles dizem que, por exemplo, que a divisão administrativa não vai afetar as autarquias, não é? Mas por que é que não realizam as autarquias? Por que é que não avançam? Né? Porque mesmo esta aprovação daquela lei que estava engavetada resultou, de certo modo, de alguma pressão, não é? De alguma pressão social, resultou também da pressão dos próprios Estados Unidos, né? Que eles fizeram agora essas alianças com os Estados Unidos, tanto os Estados Unidos, contrariamente a uma China, contrariamente à União Soviética, eles não se limitam só a fazer negócios, mas quando o poder, não é? Naqueles limites que também eles vão fazendo, não é? Eles vão pressionando no sentido de que haja também mudanças, alguma democratização do próprio regime, né? E é nesse âmbito, portanto, que eles tiraram essa lei da gaveta, que já estava há muito tempo enferrujada, né? Porque nós estávamos num jogo entre o Executivo, atirava a bola para a Assembleia Nacional atirava para o Executivo, mas mesmo assim ainda tem estas manobras dilatórias, né, que eles vão fazendo da divisão política administrativa, e tudo aponta que até 2027 não teremos eleições, portanto, autárquicas. Mas né? para eleições autárquicas também não é necessário que haja condições. Aparentemente o país não tem dinheiro. Há condições para que se realizem eleições autárquicas em todo o país. Pronto, o Estado não se pode demitir. Eu tenho uma coisa, para mim as autarquias são sinónimo de equilíbrio. E são sinónimo de equilíbrio por quê? Porque se não realizarmos as autarquias em todos os municípios, nós corremos o risco de entupirmos serviços. Imaginemos que há autarquias na zona do Kazenga e as autarquias tragam vantagens, por exemplo, na melhoria da mobilidade, na melhoria da assistência médico-sanitária e não sei o quê. As populações que viverem a milhas por exemplo, que estejam, por exemplo, no Bengo, elas naturalmente, agora vamos todos para o Kazenga, está bem? Vão encurralar, pressionar uma série de serviços, não é? E depois nós temos as nossas condições de vida, nós podemos construir uma espelunca, não é? No abrir e fechar de olhos, quer dizer, e as pessoas criam os tais bairros marginais, não é? Esta facilidade, quer dizer, agora se nós levarmos os serviços a todos os locais, permitirmos esse tipo de equilíbrios, naturalmente, isto vai estancar o êxodo das populações.
Eu cito como, por exemplo, muitas das vezes o exemplo que nós temos dos zangos. Os zangos, aparentemente, foi uma ideia que eles tiveram para descongestionar Luanda, mas pensaram simplesmente nas estruturas físicas, não pensaram no elemento fundamental, que é o homem. O que é que nós fizemos? Deslocaram-se populações que viviam, por exemplo, indivíduos que viviam naquelas barrocas de Miramar, em condições precárias. Não há dúvidas que uma chuvada eles corriam aquele risco de sucumbir ou coisa assim parecida. Tiraram-lhes daquele local. E porque também há uma série de fatores que contribuiu para aquilo, porque o Presidente da República precisava daquela casa que se estava a construir, por força disso, varreram a antena da TPA que lá estava, uma clínica da TPA que também deveria funcionar aí, portanto, e tiraram-se aquelas vagas de pobres, mandaram todos para o Zango, mas esqueceram-se que o homem que eles mandaram para o Zango, para uma construção, ainda que as casas não sejam lá de grande qualidade, mas são sempre muito melhores do que naquelas peluncas que eles viviam, ou coisa assim parecida. Mas eles esqueceram-se que aquele homem precisa todos os dias de se alimentar. E onde é que ele se alimentava? Ele alimentava-se naturalmente no Roque Santeiro. Tinha os contentores, não é? Para onde ia comer. O indivíduo, naquelas condições, ia vender saquinhos de água. Posto no Zango, ele não consegue vender um saco d'água porque as pessoas que lá estão ainda são mais pobres ou tão pobres quanto eu. Naturalmente, o que é que eles fizeram? Receberam as casas, venderam e depois voltaram para o mesmo sítio. Por quê? Porque se naquela altura já se pensasse, não é? Por exemplo, num ramal ferroviário que ligasse Viana ao Zango, se ele diariamente tivesse que sair às primeiras horas da manhã do Zango para vir para a cidade, para vir ganhar a vida, e ao fim do dia regressar com alimentos para ele e para alimentar a família, não é? Ele não teria essa necessidade. Pensou-se, quer dizer, que estávamos a resolver um problema, no fundo acabamos por arranjar outros problemas, quer dizer, todos os problemas que nós tínhamos a nível de Luanda foram transferidos lá para os Zangos, né? Aquelas marginalidades. Estes problemas a autarquia resolveria? Bom, as autarquias também não são a panaceia para todos os problemas, não é? Mas ajudam a mitigar os problemas, não é? Ajudam a mitigar os problemas. Agora, é necessário, e aqui sempre se passou essa ideia, porque as autarquias, elas só terão sucesso, aquelas em que, naqueles municípios potencialmente económicos, nos outros, portanto, o Estado, eles não teriam forma de autossustentar, né? Mas o Estado não se pode demitir não se pode exonerar das suas responsabilidades de criar as condições de sobrevivência naqueles locais naqueles municípios que não, do ponto de vista económico, não conseguem dar, portanto, sustentabilidade, não é? Porque se nós estivermos a fazer esta discriminação, no fundo, estamos a agudizar os problemas, estamos a entupir os serviços, porque as pessoas se vêm do campo para a cidade, vêm à procura das melhores condições de vida. E não é só um problema aqui, este é um problema universal, o problema da procura das melhores condições de vida. Mesmo na China, aqueles indivíduos que vivem no meio rural, não é qualquer um e diz, eu hoje vou para Pequim e tenho que ir... Não, ele tem que explicar o que é que ela vai fazer, não no sentido dele, portanto, subcarregar uma série de serviços, não é? Só em caso de extrema necessidade. Portanto, isto tudo passa pelas condições. É tal questão, nós falamos, por exemplo, do regresso ao campo. O regresso ao campo tem que ser feito algo de forma voluntária. A pessoa tem que sentir que lá existem as condições e não de forma forçada, né? Porque se ele não sentia-se que no campo não tiver as condições, né? Isto implica necessariamente, portanto, que haja uma série de serviços, não é? Porque nós já temos, agora, o que é que nós vamos ter? Muitas pessoas que vieram do campo para as cidades conseguiram ter um determinado padrão de vida, que naturalmente eles hoje, já para regressar é bastante complicado. E nós temos hoje, por exemplo, quando nós vemos pessoas que se vêm do campo para vir vender produtos à cidade, não é? É a mão de obra que se perde. Portanto, quem deveria fazer este trabalho devia ser outra pessoa. Eles deviam estar a cultivar, não, mas hoje não. Há indivíduos que acham, portanto, e porque a agricultura é um dos ramos da atividade que requer, acima de tudo, portanto, paciência, não é? Ele tem que semear hoje e não colher amanhã, mas tem que ter um certo prazo de tempo para ele poder colher e os frutos só vêm depois. Mas as pessoas hoje estão no imediatismo, e nós estamos no imediatismo, que já estamos a pagar a fatura daquilo, né?
que da própria guerra também. A própria guerra desabitua as pessoas a trabalhar, porque nós tivemos instituições de cariz humanitário que davam alimentos às pessoas e que naturalmente essas pessoas ficaram, portanto, desabituaram. Hoje temos também o tal Cuenda. O Cuenda também pode ser uma outra forma de desabituar as pessoas a trabalhar, quer dizer. E depois o Cuenda, portanto, aquilo também tem uma perspectiva, portanto, de certo modo política, não é? Porque, e depois não, é uma das outras questões, nunca se fala a verdade, não é? Porque o Cuenda, uma parte do dinheiro, ou o grosso do dinheiro, está sendo tomado por empréstimo ao fundo ao Banco Mundial. Este é um dinheiro que vai ser pago, não é? E nós já estamos a engajar as gerações futuras nessa dívida. Porque, tanto aquele dinheiro do Cuenda, muitas das vezes eles passam e não dão essa mensagem que aquele dinheiro Angola está a tomar, portanto faz parte da dívida, mas este dinheiro vai ter que ser pago, e quando for pago vai ser pago com juros de mora, né? Agora, e nós vimos antes da campanha eleitoral, estavam a dar subsídios de 6 meses, não é? Isto no sentido, portanto, denotava-se logo qual era o objetivo, portanto, que vinha por